não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nós conhecemos o procedimento estratégico desse indivíduo, que é realmente forçar a hipérbole até que ela adquira perante o público a validade de uma expressão literal. Então você começa chamando aquele crime contra a humanidade, soa como um exagero, mas com o tempo, de tanto a coisa ser repetida, se torna corriqueira e as pessoas repetem isso. Né? O próprio termo homofobia, quando apareceu, era considerado um termo ridículo, e logo ele é consagrado em lei. É uma simples questão de tempo. Né? Então, quando você consegue, vamos dizer, o apoio dos grandes órgãos de mídia, então é claro que o seu vocabulário será incorporado gradativamente, tá certo, à grande mídia, e nós sabemos que não existe outra fonte da linguagem popular exceto a grande mídia. Esse é o detalhe importante, e aí que a gente sai, vamos dizer, da mera conjeturação de hipóteses para uma certeza matemática. Tá certo? A certeza matemática é que numa sociedade X, a maior parte das pessoas, mais dia menos dia, começará a usar os termos que a mídia usa no sentido em que ela usa. Por quê? Porque não há outra influência linguística mais poderosa. Se você é um indivíduo diferenciado, que você passa o dia lendo Shakespeare e Platão, etc., bom, então você tem uma fonte de vocabulário enorme, mas se você não tem, se a sua fonte é a televisão e a mídia diária, é dali que você vai tirar a sua linguagem. Né? E nós sabemos a extrema dificuldade que existe para um ser humano conceber aquilo que ele não consegue dizer. Portanto, quer dizer, os limites da sua linguagem acabam sendo, se não os limites da sua imaginação, pelo menos os limites daquilo que da sua imaginação você consegue compartilhar com outros. Então, ainda que você perceba, sinta, imagina mais coisas, você só vai dizer uma parte, e essa parte coincide com, vamos dizer, o repertório de instrumentos linguísticos que você tem. Então, nesses casos, você pode apostar numa certa uniformidade de conduta, independentemente das motivações subjetivas, porque as motivações subjetivas, que são diferenciadas, se tornarão uniformizadas pelo fator linguístico. Então, não sabemos o que as pessoas estão imaginando, são às vezes milhões de pessoas, mas nós sabemos qual é o repertório de expressões verbais à disposição delas. Então, na hora que as várias experiências individuais passam pelo filtro da linguagem, elas se uniformizam. Portanto, vamos dizer, também aí vai acontecer um outro fenômeno. Se há uma diferença entre o que as pessoas estão sentindo e percebendo e aquilo que elas podem dizer, e essa diferença vai se tornando extrema, então você tem, vamos dizer, um caso de histeria generalizada. Onde as pessoas veem uma coisa, mas elas não têm como dizer aquilo, então dizem outra. Aproximativa, simbólica, analógica, por assim dizer. E isso que é analógico acaba, com o tempo, por se consolidar em convicção. Ou seja, toda vez que elas sentirem as mesmas coisas, elas dirão as mesmas coisas que foram ensinadas a dizer, porque não têm a capacidade expressiva pessoal. E esta é uma distinção absolutamente crucial, ou seja, entre as pessoas que têm uma expressão linguística pessoal e as que não têm.
E aí, evidentemente, a diferença de padrão de conduta é imensa. Diríamos, como Montaigne, essa diferença pode ser até maior do que a que existe entre um homem e um ganso. Tá certo? Então, sabemos que determinadas pessoas, por não terem uma linguagem pessoal, só poderão se comunicar em certas claves pré-determinadas que são as únicas acessíveis. E que essas claves funcionarão para elas como explicações verdadeiras da sua conduta. Mas na medida que essas explicações não coincidem realmente com as motivações internas, o indivíduo tem que escolher. Ou ele continua vivenciando de novo toda a sua experiência interna e expressando-a de modo inadequado, ou a própria expressão, de tanto ser usada como explicação, ela se torna efetivamente a explicação. Então, isso quer dizer que a motivação acaba sendo modificada pela limitação linguística. O indivíduo começa, vamos dizer, fingindo, copiando uma linguagem que não é a dele, que não é adequada aos seus sentimentos, mas ele acaba adequando os sentimentos à linguagem, porque o contrário ele não pode fazer. É mais fácil você mudar a vida interior de uma pessoa, tá certo? Do que dar a ela os instrumentos linguísticos para que ela se expresse. Isso demanda aprendizado, muito tempo, e mais ainda, ninguém vai adquirir esses instrumentos de expressão linguística se não o quiser. Por exemplo, aqueles que estão tentando aprender a escrever bem, vocês imaginam o trabalho que você tem? Quer dizer, quanto tempo leva para formar um bom escritor? É um tempão. Mas, ao passo que essa adaptação do sentimento à linguagem pode ser instantânea. Pode ser que a primeira vez que você expressa o seu sentimento numa forma inadequada, você imediatamente já se adapta a essa forma inadequada, porque ela passa a coincidir com a sua autoimagem. E a autoimagem, evidentemente, é por si mesma um fator produtor de conduta. Então, todas essas coisas que eu estou falando, um pouco solta, um pouco anárquica, elas têm que ser levadas em conta em qualquer análise de qualquer situação político-social que seja. Quer dizer, é claro que é impossível você imaginar concretamente, um por um, o que se passa na cabeça de milhões de pessoas. Você vai ter que simplificar de algum modo, mas é necessário que por trás dessa simplificação exista uma certa tensão, onde você está procurando realmente imaginar o que as pessoas estão sentindo. Ora, nós sabemos que entre um conceito abstrato e a percepção concreta só existe um elo, é a imaginação. Então isso quer dizer que o uso da imaginação nas ciências sociais, e aliás na ciência natural também, é de uma importância absolutamente crucial. É curioso que nos anos 60, um sociólogo, o famoso sociólogo esquerdista americano chamado Charles Wright Mills, publicou um livro chamado Imaginação Sociológica, onde ele dizia exatamente o que eu estou dizendo. Tá certo? Só que isto se perdeu de vista. Aliás, houve vários ídolos da esquerda dos anos 60 que foram esquecidos, talvez porque a mensagem deles com o tempo se tornou inconveniente. E esta é uma delas. Outro caso foi o do Ivan Illich, que ele falava, por exemplo, contra a educação pública, contra o sistema médico, etc. Mas à medida que o pessoal da esquerda foi assumindo o poder aqui ali, eles se tornaram os administradores da educação pública, da saúde pública, etc, etc. Então, tudo que eles tinham contra o establishment se torna favorável na medida que o establishment são eles mesmos. Então, por exemplo, esses percalços e essas contradições na evolução até, vamos dizer, de uma certa linha partidária, seus debates internos, as suas dificuldades, etc, etc, isso é esquecido com uma facilidade assombrosa, pelo simples fato de que nós temos que classificar as pessoas segundo a linguagem partidária existente, por exemplo, esquerda e direita. Né?
É claro que a facção com a qual você não simpatiza é a mais fácil de você mecanizar, de você reduzir, vamos dizer, de você olhar a conduta de todos aqueles membros como se fosse apenas, vamos dizer, uma repetição de um certo padrão mecânico, porque você não sabe como aquilo se formou. E você às vezes não tem ideia de que a própria conduta mecanizada tem que ter surgido de algum lugar. Né? Praticamente nenhuma conduta surge mecanizada. Não, ela tem que surgir de alguma iniciativa mais ou menos criativa e mecanizar-se aos poucos através de vários mecanismos, dos quais o principal é esse da linguagem que eu estou falando. Quer dizer, você, por exemplo, você quer... você recebe uma influência ideológica qualquer, que no começo pode ser enormemente complexa e cheia de nuances, como é o marxismo, por exemplo. Tá certo? Mas você não tem o vocabulário de Karl Marx, você não tem a capacidade expressiva de Karl Marx, então você vai expressar aquilo numa versão simplificada, tá certo? Que pode ser simplificada às vezes até o limite da imbecilidade, como é nas nossas universidades. E esta imbecilidade vai ser o seu marxismo particular, né? Que pode coincidir com o de milhões de outros idiotas em volta, né? Então, o ponto central de toda esta coisa é o seguinte: o único instrumento de conhecimento que nós temos a respeito da ação humana é o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Isso não quer dizer que todas as pessoas tenham as mesmas motivações. Mas, para ter uma motivação totalmente diferente da sua, é necessário que o indivíduo pertença à mesma espécie e que, portanto, ele tenha mais ou menos o mesmo repertório de possibilidades que você tem. Só que aí surge o problema da inverossimilhança. Ou seja, tudo aquilo, toda conduta que é muito diferente da minha, né, tem motivações que, se eu as conhecesse, me pareceriam inverossímeis. Então, vencer essa impressão de verossimilhança até você chegar a compreender a ação do outro tal como ela efetivamente foi sendo gerada e gestada dentro dele, tá certo? Tem que ser um esforço permanente, ainda que os objetos do seu estudo sejam milhões de pessoas. Quer dizer, o fato de eles serem milhões, tá certo, faz com que eles sejam uma massa somente desde o seu ponto de vista e não em si mesmos. Né? Não existe o homem-massa em si. Para você fazer do indivíduo humano um homem-massa dá muito trabalho. E, além disso, ele só será homem-massa em determinados aspectos da sua conduta e não em todos. Né? O indivíduo que chegasse a ser totalmente massificado em todos os aspectos da sua conduta, ele já seria um psicopata, evidentemente. Tá certo? Então, esta impressão, vamos dizer, de inverossimilhança que nós temos quanto às motivações alheias, ela tem que ser vencida de qualquer maneira. Mesmo quando se trata de condutas aparentemente absurdas, ou efetivamente absurdas. Mesmo a conduta absurda, tá certo? Ela tem que se gerar por meios que pareçam razoáveis para o seu portador, o seu agente. Tá certo? Então, por exemplo, outro dia eu li um artigo que o Zé Dirceu, o Calvário de Zé Dirceu, né, tem uma ilustração tirada do filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, né, e o Zé Dirceu com uma coroa de espinhos. Né, daí lá pelo meio da matéria o sujeito diz: não, mas o Zé Dirceu não é um santo, nem um monstro, ele é apenas um ser humano, etc, etc. Eu digo: bom, mas espera aí, você está dizendo que ele é um ser humano agora, mas a proposta inicial da matéria foi apresentá-lo como um novo Jesus Cristo. Tá certo? Então é o tal negócio: você acredita que ele é realmente um novo Jesus Cristo e que ele está padecendo um calvário, ou você acredita que ele é apenas um homem comum? Né? Isso quer dizer que a diferença entre a vida, paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo
e a experiência do Zé Dirceu não foi examinada. Foi usada apenas como um esquema linguístico. Os dois casos. Quer dizer, o indivíduo disse, eu comparei o Zé Dirceu ao Jesus Cristo, pode parecer excessivo, então agora aqui eu vou atenuar. O que essas duas operações têm a ver com a realidade da vida do Zé Dirceu? Nada. Né? É apenas o indivíduo manejando a sua própria linguagem para, por um lado, dar uma impressão de escândalo que choque ou emocione o leitor, e por outro lado, para não parecer louco. É tudo uma operação do indivíduo com ele mesmo. Não tem absolutamente nada a ver com o objeto do qual ele está falando. Tá certo? Ainda assim, nós temos que admitir que o desejo de influenciar os outros politicamente e o desejo de não parecer louco, o desejo de parecer normal, são dois desejos perfeitamente normais no ser humano. Não há nada de louco nem uma coisa nem na outra. A coisa só se torna louca no confronto entre todo este mecanismo do autor do texto e o objeto do qual ele está falando, o qual não tem nada a ver com a história. Tá certo? É uma coisa muito interessante você ler artigos de jornal e polêmicas, etc., etc., sob este aspecto. Perguntando, o que o indivíduo está dizendo tem algo a ver com o seu objeto ou é um jogo interno, um jogo de autoimagem que o indivíduo está fazendo? Ele parece estar falando de algo, mas na verdade ele está tratando dele mesmo e de uma impressão que ele quer dar em parte para os outros, mas sobretudo para si mesmo. Isso quer dizer que há discussões públicas que podem ser, na sua totalidade, apenas um jogo de autoimagens, onde o objeto está completamente ausente. Né? Porque para você fazer com que o objeto fale, para fazer com que ele se apresente, só tem um jeito. Você vai ter que partir da posição em que você está, né, e ver por onde ele aparece na sua vida e como ele aparece. Ou seja, de novo você tem o elemento autobiográfico. Quer dizer, em que ponto da minha vida, em que ponto estava eu quando este objeto pela primeira vez me apareceu. E segundo, em que medida ele me apareceu como uma projeção de mim mesmo ou como uma coisa estranha. Não, ainda tem. Então, todo este fator, vamos dizer, de autoanálise, de autoconhecimento, é crucial nas ciências sociais, porque até para você explicar o indivíduo por reflexos condicionados, bom, você tem que saber como os reflexos condicionados funcionam em você, se bem que, em geral, quem apela a este expediente não explica as suas ações por reflexos condicionados, só as dos outros. E aí você tem a base da falsidade. Além do reflexo condicionado, você tem uma série de outros fetiches explicativos. O interesse econômico, o interesse de classe, os complexos de infância, as más intenções, tudo isso aí, as intenções ocultas, inconfessáveis, tudo isso aí são suposições que você faz, tá certo? Quando você não está conseguindo examinar exatamente o objeto como ele é em si mesmo. Eu imagino, por exemplo, se eu fosse escrever uma biografia do Zé Dirceu. Então você imagina aquela cena em que ele, depois de 5 anos de casado, ele confessa para a mulher, olha, eu não sou eu sou um outro sujeito e eu estou indo para Cuba e tchau mesmo. Bom, a coisa mais fácil do mundo é dizer, mas isto aí é um vigarista, é um mentiroso frio, é um psicopata, etc, etc. Bom, pode ser que seja tudo isto, tá certo? Mas como isto se processou dentro dele? E como ele se tornou assim? Se você não sabe, então é o seguinte, a conduta dele para você é um ponto de interrogação. E isto é o máximo que você poderia dizer. Ou seja, não entendo a conduta dele. Para entender, é preciso que você a vivencie como uma possibilidade sua própria. Mas todos nós temos um limite da nossa possibilidade. Ou seja, tem coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos e sabemos que não podemos. Tá certo? Então,
isto para nós, né, demarca o território, o limite entre o verossímil e o inverossímil. E aquilo que para você é inverossímil, você deve simplesmente confessar que não está entendendo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.